A medicina nos cobra algo que é a individualização. Nós já nos formamos pensando no nosso paciente como indivíduo, mas esse olhar meio empresário da individualização, nós médicos estamos despertando agora. E a intuição, ela nos conecta com alguma coisa maior. Eu digo que sem amor, aquilo que você faz, parece que nada tem muito sentido. Hoje, nos dias que nós estamos, onde as pessoas estão pegando receita pela IA e fazendo cópia da influencer que fez o TikTok aparecer a receita que deu certo para ela, principalmente na dermatologia, virou uma febre. Virou uma febre e um perigo. A tecnologia, a informação e a IA, ela de fato trouxe assim uma possibilidade enorme. Agora, o uso indevido disso é muito complicado. Eu sou a doutora Sulege Suzuki e esse é o nosso Sulege Cash, histórias que inspiram, transformam e conectam. Na verdade, hoje eu tenho uma honra de receber um empreendedor que realmente transformou a maneira de fazer farmácia, de fazer personalização em saúde no Mato Grosso. Um profissional que quase 4 décadas de trajetória, guiado por excelência, responsabilidade e compromisso com o seu cliente. Eu apresento Célio Fernandes, farmacêutico, empresário, fundador da Farmácia Biológica, uma tradição, uma farmácia tradicional aqui no estado do Mato Grosso. E com 37 anos, há 37 anos, o Célio conduz uma empresa que se tornou referência em qualidade, rigor, técnica e atendimento personalizado. Sua trajetória é marcada por visão estratégica, disciplina e uma capacidade de adaptação que permitiu à Biológica crescer, inovar e manter relevância por quase 4 décadas. É uma honra recebê-lo aqui, viu, Célio? Uma honra mesmo. Eu fiquei muito feliz, assim, pelo seu aceite. E já para começar, eu quero que você se apresente e fale desse sonho da farmácia de manipulação. Olha, muito obrigado pelo convite. A honra é minha. Eu sou um admirador seu, do seu trabalho. Obrigada. E é muito bonito, quer dizer, eu vi isso quase que desde o início, né? Desde o início. Que a gente já está aqui há um bom tempo. E, como sempre, a referência da empresa, ela foi voltada para atender prescrição médica. Então, a gente sempre buscou ser reconhecido por excelência, por um bom atendimento, por qualidade, tudo mais. Bom, a história começa em 87, quando eu terminei a faculdade de farmácia em Curitiba. E a minha namorada à época também tinha o mesmo interesse em atuarmos na área de manipulação. Decidimos então em 40 dias, foi a formatura, o casamento, a mudança para Curitiba, de Curitiba para Cuiabá, e a mudança de solteiro para casado, de desempregado para profissional, para empresário, enfim, uma mudança rápida. E a escolha de Cuiabá porque havia um potencial imenso, a gente já enxergava isso. Os pais dela tinham uma trajetória comum de passar por aqui por conta de uma fazenda da família. Então, isso nos trouxe a Cuiabá. Os médicos que eu visitei aqui no início, né, antes de vir, estava fazendo a prospecção, me revelaram assim, que seria um ambiente muito interessante e promissor. Então, não tinha dúvidas, eu queria ir para uma capital, que era onde eu tivesse condições de crescer. Viemos para cá, eu e ela, a mudança estava dentro de um chevetinho, que eram os presentes de casamento. E, graças a Deus, assim, fomos extremamente bem recebidos, acolhidos. Os cuiabanos são maravilhosos nesse sentido. Desde o início, tivemos uma receptividade da área médica, porque a manipulação para a dermatologia é um tema que até é traduzido dentro das faculdades, tem cadeiras para isso. Mas para a maioria dos médicos não, eles não tinham muito essa visão, então a gente tinha que levar as possibilidades, trazer isso, mostrar como que era, e era tudo muito manual naquela época. Imagine que eu ficava numa máquina de datilografar para fazer um formulário, para fazer uma orientação. Depois passava, às vezes, numa copiadora, no mimeógrafo, para levar aquilo adiante. Os rótulos feitos na máquina, a balancinha de 2 pesos, né? De 2 pratos.
Então, tudo muito rudimentar, né? Essa história é importante porque a gente começou de um básico, muito simples. E aí foi se desenvolvendo sempre com a mentalidade de excelência. A primeira coisa que a gente tinha que desenvolver era uma referência em qualidade. Então, tínhamos que demonstrar isso desde o início. Eu fui um buscador de referências, né, para desenvolvimento da qualidade. Na época já se falava nos gurus da qualidade, o Japão, que é a tua terra de origem, né, sempre foi uma referência, de lá que surgiram os primeiros conceitos. Então, fui atrás de conhecimento e tudo mais, e trazendo essas técnicas, trazendo esses conteúdos. Depois de algum tempo, a gente ganhou prêmios locais e nacionais de referência em gestão de qualidade. Então, foi uma experiência muito boa. E de lá para cá, a empresa só cresceu. Então, do casal que veio e montou a empresa, né, hoje a gente tem 2 filhos, hoje tem 120 pessoas que trabalham na empresa, e assim, uma história bonita, reconhecida, e que eu fico muito feliz de poder contar, compartilhar. Muita gente que está nos assistindo deve já ter tido a experiência, né? E eu gosto de falar que o NPS, ou seja, o índice de satisfação dos nossos clientes, ele é bastante elevado, ele está sempre acima de 90%, dando 9, 10. Eu falo, que bom, que a gente quer manter esse mesmo nível. É isso aí, Célio. Eu acho que todo início com essas histórias inovadoras, ela carrega coragem e intuição. É isso que eu sempre levei na minha vida. Você foi um dos primeiros, eu nem conhecia o que era uma câmera, gente, de gravação. O Célio foi um dos primeiros que me chamou. Eu tinha acabado de chegar em Cuiabá, recém-formada, perdidinha da Silva, e o Célio me chamou para fazer a primeira gravação sobre saúde na dermatologia. Então, você realmente viu, você foi um dos primeiros que foi me visitar, você me ensinou uma qualidade de creme que a gente colocava em potes diferentes na época, o Célio que me apresentou isso. Então, esse início que a gente tem é intuição e coragem. É isso que eu acho que leva um sonho adiante, né? Esses 2 itens acho que são essenciais, e a intuição, ela nos conecta com alguma coisa maior. Sim. Eu digo que sem amor, aquilo que você faz, parece que nada tem muito sentido. Então, a gente sempre fez isso, colocando amor em tudo que a gente fazia, e sempre trouxe para as pessoas, todas as pessoas que trabalham conosco, a gente busca despertar nelas o sentido e o propósito. Eu falo que quando você prepara um produto, aquilo que tem dentro é a química, é o que vai fazer um efeito direto. Mas a energia que você coloca ali, a tua intenção de fazer com que aquilo ajude de fato o outro, que você nem sabe quem é, isso transmite algo que é, assim, não mensurável, mas perceptível. E a pessoa fala assim, nossa, isso me fez tão bem. É né? Incrível. Então, é uma magia que acontece, que fala assim, tem um divino por trás disso, né? Claro. Então, quando a inspiração, ela tem essa conexão com o divino, não é um pensamento, né? Não, então sem dúvida. E já falando sobre isso, você fala muito, a gente vê os olhos dele brilhar aqui quando ele fala nessa individualização, que é muito bonito de ver. E você trabalha com isso desde o início, eu sou prova disso. Sim. O que significa cuidar, e você já falou um pouquinho, mas qual a sua visão em personalizar algo? Porque hoje a medicina, ela está descobrindo isso. Nós médicos fomos formados para atender e cuidar de pessoas. E hoje a exigência do médico, e nós temos muito alunos de medicina, médicos assistindo, a medicina nos cobra algo que é a individualização. Nós já nos formamos pensando no nosso paciente como um indivíduo. Mas esse olhar meio empresário da individualização, nós médicos estamos despertando agora. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa, eu gosto de dizer que eu tenho que olhar para você e reconhecer em você algo que é igual ao que eu tenho. Eu tenho potenciais, eu tenho um corpo, eu tenho uma inteligência, eu tenho N coisas que você também tem. Então, eu primeiro me coloco num sentido de igualdade.
Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. E depois eu reconheço em você que nós somos diferentes. Porque você tem a sua trajetória de vida, tem a sua genética, você tem os gostos, tem o ambiente onde você cresceu, tudo aquilo que valoriza, os teus hábitos alimentares, os teus hábitos de praticar ou não atividade física, os teus hábitos de cultivar ou não sono, os teus hábitos de cultivar ou não uma conexão consigo mesmo, que eu falo, aí você pode ser religiosa, pode ser espiritualista, qualquer que seja. Então, cada um tem isso. E a fisiologia, ela é a mesma para todo mundo. Só que a maneira como você vai ter a reação diante de um fato é diferente do que a maneira como eu vou reagir. E as doenças, elas surgem a partir destas diferenças de hábitos, de genética e de uma série de interpretações do que a gente faz com aquilo que é o mesmo estímulo. Eu estou aqui tomando um cafezinho, tem gente que toma um cafezinho e sente um mal-estar, não bom, tem alguma coisa além do cafezinho, né, que acabou gerando algum desequilíbrio que o cafezinho só está mostrando. Falou, ó, teu corpo está dizendo algo. Então, cada um tem esse conjunto de sinais e sintomas que revelam particularidades. Então, aí os médicos, né, quando tem essa leitura, o paciente chega lá e ele aponta o problema. Qual é o meu problema? É esse. O médico, ele é o cara que vai fazer a tradução, né? Eu estou falando cara, né? É a pessoa que vai fazer a tradução daquilo com um olhar mais aprofundado, entendendo bem dessa fisiologia, da bioquímica, de como tudo isso funciona, entendendo bem da dinâmica da vida daquela pessoa, e aí dizer para ele, falou, olha, você não precisa de um medicamento, você só precisa adequar alguns hábitos aqui e daqui a um tempo você volta que a gente vai tratar. Ou, porque hoje as pessoas quando vão ao médico, elas não querem ouvir isso, né? Elas querem a pílulazinha. Então, você diz, olha, está aqui, esse aqui é o produto e essas são as orientações. Infelizmente, ou felizmente, né? Assim, eu digo que eu só tenho governabilidade sobre mim mesmo. Eu não consigo fazer nada por você. E você não consegue fazer nada por mim. Você pode me despertar em relação a algo e aí eu passo a seguir as suas orientações e faço bem para mim mesmo. Então, quando você passa para a pessoa, faz o diagnóstico, faz as orientações, passa o tratamento, quantas pessoas que seguem exatamente aquilo que você faz? Não é todo mundo. Então, quanto mais genérico for esse tratamento, menos valor a pessoa dá àquilo que você fez. Quanto mais personalizado for, quanto mais ele tiver ali no rótulo do produto, esse é o meu nome. Então eu fui na doutora Sulege e ela receitou um produto que é exclusivo para mim. E a farmácia fez aquilo pensando em mim, pensando no meu tipo de pele, pensando nas minhas necessidades e tudo mais. Então isso faz uma diferença muito grande. E como você falou, a farmácia de manipulação, ela nasceu da personalização, ela nasceu desse cuidado pessoal, dessa leitura do cenário de cada pessoa. E hoje a gente vê que grande parte, não só da área médica, tá, do meio empresarial no geral, entender o paciente ou o cliente, entender em todas as suas dimensões, é a chave para o sucesso. Gente, isso é uma aula, porque hoje, nos dias que nós estamos, onde as pessoas estão pegando receita pela IA e fazendo cópia da influencer que fez o TikTok aparecer a receita que deu certo para ela, isso é uma aula mostrando que cada um tem uma resposta a um determinado produto, e isso, principalmente na dermatologia, virou uma febre. Virou uma febre e um perigo. Exato. Um perigo, porque assim, a tecnologia, a informação e a IA, como se disse, ela de fato trouxe assim, uma possibilidade enorme. Agora, o uso indevido disso é muito complicado. Bom,
A farmácia é para o farmacêutico. Se qualquer pessoa quiser ir lá e fazer isso, vai ser um problema. O ato médico é do médico. E qualquer pessoa que queira fazer diagnóstico, tratamento, é um problema. E isso não é algo que você, por mais... Não, eu vou estudar medicina. Onde? No YouTube, vou estudar no Google, vou usar a inteligência artificial, e vou ser o profissional da internet, o influencer para fazer isso. Com certeza não vai dar certo. Com certeza haverão riscos, haverão problemas e consequências. Então, hoje, quando eu falo de riscos, Legi, eu vejo pessoas que me falam assim: eu comprei um produto na internet, nossa, que maravilha. Eu uso como tirar com a mão. Todos os dias. Sabe qual que é o grande problema? Pessoas, por exemplo, que têm problemas reumáticos e vendem e ouvem. Isso é um problema de ordem regulatória, que o pessoal da Anvisa que esteja assistindo, tinha que trabalhar isso, ou qualquer deputado que esteja assistindo aí também, trabalhar isso como uma legislação para proibir a venda de produtos que aleguem qualquer efeito terapêutico na internet. Na internet que eu falo assim, fora da farmácia. Se é um produto que ele está dentro da farmácia, a farmácia coloca ele para venda na internet, está tudo bem. Porque tem lá por trás uma legalidade. Agora tem produto que diz, isso aqui você só compra na internet, você vai ver, ele nem tem registro na Anvisa, não passa por nada, e a pessoa toma e fala, foi como tirar com a mão. Sabe o que estão colocando lá? Corticoide. Não é uma nem duas vezes. Você sabe o dano, o risco que tem isso. Então, você que está assistindo, se conhece alguém, sabe, condene esse tipo de prática, porque isto é muito danoso. A pessoa acha que resolve, mas ela não sabe das consequências disso. Sim. E o Célio fala com uma autoridade de estar num grupo onde ele lidera aí uma sociedade onde cuida dessas farmácias, né, Célio? Fala um pouquinho sobre isso, porque você tem autoridade para falar o que ele está falando, né? Ele está aí nesse meio, construindo, olhando farmácias do Brasil inteiro. Eu sempre tive uma mentalidade associativa, porque eu acho assim, eu tenho que aprender com o outro, e quando a gente junta muitas pessoas de diferentes formas de pensamento, a gente sempre está aprendendo. Muito. E isso é rico. Então, sempre fui de associativismo. Quando eu vim para Mato Grosso, eu já tinha uma conexão com alguns empresários de São Paulo, do Rio, de Paraná mesmo, e nós já estávamos trabalhando com uma entidade, chamava-se Anfarmag. Éramos 40 empresários no país. Isso em 1988. Hoje, essa entidade ela tem cerca de 9 mil associados. Tá? Não, farmácias de todos os portes, de todos os estados e cidades no país estão associadas. E a Anfarmag ela desenvolve um trabalho de cuidar do segmento, de dar uma característica não só de uniformidade, de qualidade, de orientação técnica, profissional, de treinamentos, de orientação de conduta, enfim, faz um trabalho que é importante, o que o associativismo faz, né? Eu também faço parte aqui da CDL, e na CDL a gente cuida dos empresários de uma maneira geral. E quando eu falo cuida, não é que cuida do empresário, cuida para que o ambiente seja mais favorável. A gente tem, historicamente, uma briga contra o ente público, que, na maioria das vezes, você já deve ter ouvido isso falar, né? O empresário fala assim, olha, se o Estado não atrapalhar, tá ótimo. Uhum. E quando a gente fala Estado, é União, Estado e município. Uhum. Tá? Porque a atividade empresarial deveria fluir bem. Tá? Uhum. Então, como na farmácia também, a atividade deve fluir bem. Tem pessoas que às vezes querem usar alguns caminhos tortuosos. E para isso, a regra, a norma, né, existe para que eles sejam retirados. Recentemente, muitas chamadas farmácias que produziam aí produtos injetáveis em larga escala, isso não pode ser chamado de uma farmácia de manipulação, isso é uma indústria. Sim. Então já está distorcido. Não, é uma atividade que condiz
com Sim. o que é uma farmácia. Cada fórmula que eu faço é individualizada, é personalizada. Quando eu vou fazer um lote de 5.000 ampolas, isso não é manipulação, isso não é personalização. Isso tem que ser coibido. Foi matéria de Polícia Federal, Célio, isso é importantíssimo, porque quem nos assiste também são leigos, são nossos pacientes. E é para vocês entenderem também a diferença do preço. Quando você faz algo e procedimentos muito baratinho, pessoal, muito rapidinho, coisa simples, que o cara não é um não médico, eu não tenho nada contra, não é o assunto aqui, mas algo muito, muito fácil, muito simples, onde levam tecnologias delicadas e complexas, é sobre isso. É sobre exatamente esses manipulados que estão a rodo e que o Célio faz parte disso para tentar coibir, mas estão a rodo sendo manipulados e vendidos com preços muito baratos, porque a manipulação não é correta. E é incrível isso que ele falou, para vocês verem que há um risco e uma divergência enorme atrás do custo, do preço, do posicionamento do colega que está te tratando, né? Você sabe que eu vou contar um caso que aconteceu recentemente. É uma comadre minha, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, lá do Paraná, enfim, nos reencontramos aqui. E aí, um dia eu ligo para ela, cadê? Tá no hospital porque deu um problema. Mas qual que foi o problema? Fui entender. E ela foi fazer um procedimento estético, onde uma pessoa que não era médica e provavelmente não tinha todo o conhecimento, o preparo, o cuidado com aquilo que aplicou, injetou nela algo que deu um baita problema, mas um baita problema. Poderia ter sido muito pior. Felizmente ela resolveu, foi passível de tratamento. Agora, veja, o risco que as pessoas correm, enorme, né, é por conta de uma questão, é o preço, né? Quanto que eu vou pagar por isso? É a mesma coisa com o medicamento. Eu falo assim, olha, tem muita tecnologia, tem muito cuidado. A gente não tem 120 profissionais, não tem 10 farmacêuticos lá à toa. Então, é muita gente para cuidar, para que a coisa saia corretamente. Nós temos hoje mais de 4 milhões de fórmulas produzidas e, assim, essa imagem perante o meio médico, perante o cliente, né, a imagem de uma empresa séria, de uma empresa que é competente, que está aí, tem uma pegada de sustentabilidade, tem uma pegada de qualidade, e a gente espera que isso continue assim ainda por um bom tempo. Bom, a gente já entendeu porque a biológica tem o rigor técnico, né? A gente entendeu aqui a cara da biológica. E aí, falando em sustentabilidade, Célio, me fala um pouquinho desse mercado que vocês foram pioneiro mesmo em projetos ambientais, sustentabilidade, e acabou tornando-se referência no Brasil. Essa é uma coisa interessante, parte de um conceito também, pessoal. Eu falo, se eu não for um indivíduo sustentável, esse corpo aqui precisa de bons alimentos, de bons insumos, preciso nutrir a minha mente de bons pensamentos, né, o meu coração de boas emoções, de bons sentimentos. Enfim, se eu cuidar disso bem, então eu vou ter longevidade e saúde. Tá? Quando a gente cuida bem do corpo, cuida bem da saúde, a gente começa a pensar um pouquinho além. Então nós começamos a pensar que a natureza também é parte integrada da nossa existência. Ela precisa estar aí para que a gente viva melhor. E começamos a desenvolver técnicas, ações relacionadas a esse cuidado ambiental, o cuidado pessoal, na linha de responsabilidade social. E quando nós inauguramos o edifício ali da Matriz, na General Melo, nós tivemos um cuidado, primeiro, de fazer um projeto de eficiência energética. Ele foi Prêmio Nacional de Eficiência Energética em 2015, aquele edifício. Baixo consumo, destino de água de chuva, piso drenante, uma série de medidas
para impactar o mínimo possível o entorno, tá? E foi a primeira farmácia do país e a primeira empresa, a primeira usina solar de Mato Grosso foi nós. Então nós éramos 100% movidos à energia solar. Éramos, não, somos, porque depois disso já foram instaladas mais 2. Paralelo a isso, nós passamos a adquirir créditos de floresta para mostrar para as pessoas, falou, olha, eu estou mantendo uma floresta em pé. Se eu colocar um selinho aqui no teu produto, dizendo que ele é sustentável, você topa pagar R$1 a mais? E a gente perguntava para as pessoas, e todo mundo disse, tranquilo. E ele lia o QR Code no produto e via quais florestas ele estava ajudando. Então isso é despertar para o consumo consciente. Faça as tuas boas escolhas, privilegie empresas que têm um olhar de sustentabilidade, você vai estar consumindo produtos que são coerentes com isso e está dizendo não para algumas coisas que são práticas não, digamos, não sustentáveis ou que sejam agressoras até às vezes do meio ambiente. Então quando a gente começou a fazer isso, era uma coisa nova. E eu gosto do marketing, gosto de não só fazer, mas de contar que está fazendo, né? Porque tem muita gente que só fala que está fazendo. Eu falei, não, nós fazemos, então tem que eu falo e faço aquilo, faço e falo aquilo que estamos fazendo. E isso despertou um interesse nacional. Nós fomos entrevistados e saímos em capas de jornais, em canais de TV e tudo mais, no Brasil todo. Ano de 2015 e 2016 foi uma referência fantástica disso e acabou criando essa imagem que a gente mantém, cultiva e gosta de trabalhar isso, gosta de tratar isso internamente. É assim, não importa que a geração é toda solar. Tem lá, você saiu da sala, apaga a luz, desliga o ar-condicionado, fecha a torneira, porque essas pequenas coisas no dia a dia, a separação do lixo, essas pequenas coisas, elas são educativas para um olhar além daquilo que a gente faz com o automatismo. Né? E tem sido bom, tem feito a diferença. É maravilhoso, que o meu mestrado é em ciências ambientais, né? Então, eu levei a dermatologia para ciências ambientais. E, para mim, isso faz parte do meio ambiente que a gente vive. Sim. Quando você mostra esse cuidado, você mostra um profissionalismo muito além do que só o seu umbigo. Você mostra que, realmente, quando você cuida do entorno, das pessoas ao redor... Isso não é empreendedorismo que as pessoas falam, né? Você é um grande empreendedor, nossa, Léo, você tem uma visão empreendedora. Não, nós temos uma visão humanitária. E quando você tem visão humanitária e você leva isso com objetivo para a sua equipe, ela se torna humanitária. E nada melhor do que humanos cuidando de humanos, né? E é isso que eu acho que vai valer ouro no futuro, Célio. Eu acredito muito nisso. Eu acho que as inteligências artificiais, essas coisas que estão chegando, ajudam muito, mas as pessoas estão cada vez mais solitárias. E você está falando um tema, assim, muito atual, muito sensível, porque, veja só, nós somos classificados como ser humano, né? Então, o ser, o único que é chamado de ser na natureza é o humano, ser humano. Mas eu estou sendo humano? Exatamente. Eu só tenho um rótulo. Exato. Porque as atitudes, os comportamentos que muitos ditos seres humanos têm diante de outros seres humanos é muito deplorável. É horrível. E hoje, de novo falando de tecnologia e tudo mais, você tem o melhor e o pior dentro do seu celular. Aonde que você vai se conectar? O que você vai nutrir? Quem que você vai alimentar? Quem que você vai curtir? Quem que você vai seguir? Quem que você vai dar autoridade? Sabe? Isso faz todo sentido. Então, eu tenho que ter uma autoconsciência do que é importante, do que eu valorizo, do que merece valor e para quem eu vou transferir a autoridade,
ao consumir esses conteúdos. Com certeza. E isso leva exatamente ao nosso assunto, a consumir o seu produto, a consumir a sua manipulação, a consumir o seu procedimento, né? Exato. E pegando esse gancho também, o que mais, qual a tecnologia que você, falando em tecnologia, em toda essa mudança, qual a tecnologia que mais transformou, você acha, o seu setor? Então, nós temos uma característica que, assim, é tudo muito manual. Então, eu não tenho como fazer sem as pessoas. Agora, eu tenho como inserir tecnologias, equipamentos e tudo mais que auxiliem nisso. Então, hoje eu tenho equipamentos que ajudam desde o processo de encapsulamento, eu tenho equipamentos lá que fazem uma diluição do ativo, que é para diminuir o risco para o paciente. Por exemplo, minoxidil, que é uma coisa Sim. que é muito utilizado hoje, de uso oral, ele é uma droga muito potente e que usa numa dose muito baixa. Nós usamos um equipamento que faz uma diluição dele, que ele dá praticamente 100%, é 99,999% de precisão, de uniformidade. Isso faz uma grande diferença. Isso é segurança. Então, e o equipamento, para quem está trabalhando, é fácil, porque ele coloca ali, põe no frasco, liga, aperta o botão, faz, tira dali, está pronto para usar. O mesmo equipamento, eu pego alguns princípios ativos da área da dermatologia, eu posso fazer assim, olha, um creme manualmente, está aqui, o mesmo creme dentro daquele equipamento, você falou, nossa, que coisa fantástica, né? Você esteve na Coreia esse dia, você vê a qualidade dos produtos de lá, né? Então é muito diferenciado. Esse equipamento, inclusive, é um equipamento japonês. Mas, Célio, você tocou num assunto incrível. Como essa tecnologia tem mudado. Às vezes eu tenho questionamento de pacientes que levam a receita da gente a outros colegas, né? Acaba passando por várias especialidades. E aí o colega fala assim, nossa, mas você está usando uma fórmula tão pouquinha desse produto, não vai nascer cabelo. Doutora, aí o fulano falou que podia aumentar isso aqui. Eu falei, poderia aumentar com mais efeitos colaterais. A forma com que eu pedi essa manipulação me garante que essa miligramagem vai fazer o seu efeito com o mínimo de efeito colateral. Então, também saber esse tipo de coisas mostra que o profissional não está ali copia e cola. Perfeito. Entendeu? Copia e cola, pega a fórmula, copia no receituário, pega a fórmula, copia no receituário, pega TikTok, copia no receituário. Não, você tem que entender o que você quer entregar e como você quer entregar. E isso, quando nós, né, médicos, temos uma boa farmácia de manipulação, muda tudo. Olha a tretinoína. Tá uma febre, ácido retinóico, o povo comprando na internet. Doses altíssimas, né, Célio? E daqui a pouco tem os problemas. Efeito colateral. Aí vão reclamar para alguém. Aí tem uma gestante que está usando isso inapropriadamente. Tem o... Sabe? Exato. É assim, Suleja, a escola, né, a faculdade de medicina, enfim, qualquer escola, ela te capacita a ter condições de exercer a tua profissão e de se desenvolver. Agora, é esta atenção, é esse cuidado, esse interesse em, sabe, se aprofundar. Eu falo que o médico que não quer estudar e se aprofundar, ele não vai fazer manipulação. E por isso que você sabia que hoje a farmácia de manipulação ela ocupa 6% do mercado de medicamentos. Olha. Só 6%. Tem um espaço muito grande. Mas isso depende do quê? Depende de uma mudança na mentalidade do médico, porque hoje ele recebe uma orientação e uma intensidade do marketing da indústria farmacêutica para assim, prescreve a caixinha, é muito mais prático, tá rápido, tem um monte de farmácia, não tem qualquer questionamento de diferentes de um do outro, né? Na manipulação isso é diferente, você tem N farmácias, podem acontecer diferença de preço, disso, daquilo, por uma série de fatores. Então, aí assim, tem que escolher, eu falo que é como restaurante. Igual os procedimentos estéticos. Igual procedimento. Tem um monte de valor, um monte de produto. Agora, o que você está fazendo, isso não é o produto que fez aquele efeito, é a técnica junto com um bom produto. Exatamente, né? Exatamente. Isso faz muita diferença. Exato. E eu vou te dar um feedback agora, né? Que a minha esposa é sua cliente. Ah, pois é. E ela
adorou as fórmulas que você prescreveu, que foram feitas na biológica. Olha só! Mas ela é impressionante, porque assim, pô, por que nós não fizemos alguma coisa assim, né? Não, foi a tua técnica, o teu cuidado, aquilo que você elegeu para fazer. E assim, ela me deu o feedback quando eu falei que ia vir aqui, então tá aí. Que delícia ouvir isso, gente. Eu me identifico muito e os convidados que eu convido, assim, que eu chamo, eu realmente os admiro. Eu chamo porque eu aprendo com eles. E você é um homem que eu aprendo e tá mesmo às vezes distante, a gente, né, tantos anos que não se vê por causa da nossa correria, mas fez parte da minha história. E eu quero que você fale um pouquinho, qual o seu maior aprendizado aí como empreendedor, como homem, nessa trajetória de 37, 38 anos aí? Eu acho que o maior aprendizado é, de fato, o amadurecimento, o crescimento interior, né? Porque o empresário, ele lida com uma enormidade de desafios, tem que ter uma capacidade de resiliência enorme, uma capacidade de lidar com diferentes objeções, obstáculos, enfim, lidar com muitas pessoas, que não é algo tão simples, e isso tudo traz um amadurecimento, tá? E eu vou te dizer uma coisa, 37 anos, né, quase chegando aos 38 de farmácia, eu continuo com um olhar apaixonado por aquilo que eu faço, e mesmo diante das encrencas, das dificuldades, das interferências externas, né, continuo acreditando que esse é um mercado fantástico, que essa é uma atividade maravilhosa. Enfim, é um nível de amadurecimento e da paixão que leva a isso, né? Hoje a gente está fazendo lá sucessão com os filhos, e é incrível ver, apesar dos dois nem serem farmacêuticos, mas tem uma diretora farmacêutica junto com eles, eles transferem, continuam com o mesmo legado, sabe? Isso é bonito, e a empresa está indo melhor ainda com eles, tá? Novidade, né? Novidade, sangue novo. Eu gosto de ouvir as experiências como a sua, e gosto também de ouvir as expectativas dos jovens. Isso me inspira demais, sabe? Eu aprendo com isso. E a gente ficaria aqui, eu vou ter que chamar o Célio outras vezes, porque nós ficaríamos aqui a manhã inteira conversando. É um poço de assunto, de solidez, né? O que você fala é sólido, Célio. Então eu vou ter que te chamar de novo. E o que nós podemos esperar da biológica? O que tem os novos projetos? Ele já falou, sucessão dos filhos, gerência nova. Assim, a biológica tem, acho que está dentro da cultura, inovação, tá? E, aliás, a cultura foi uma das coisas que eu fiz questão de deixar assim, muito consolidada, muito estruturada, muito internalizada com todo o time, porque não é só a questão dos sucessores, é todo o time, tá? Hoje, uma das coisas que eu faço lá dentro é conversar mesmo e ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, o que esperar da biológica no futuro? Eu acho que é uma empresa ainda mais inovadora, uma empresa ainda mais ousada, porque eu e a Márcia, nós tínhamos um certo grau de acomodação, porque como é muita coisa, tem muita intensidade, então a gente acomodou um pouco dentro disso, falou, olha, nós vamos até este ponto, acho que está bom aqui. Eu vejo hoje com os filhos, né, e a equipe interna, porque eles abraçam o contexto, eu vejo que há um espaço de maior ousadia, desenvolvimento. Como é que isso vai ser? Eles estão hoje com diversas consultorias, diverso apoio profissional para trazer isso. Então, com certeza vai ser uma empresa ainda mais profissional, sem perder aquela essência, né, do cuidado humano que você já citou e que assim, a gente gosta muito, mas eu tenho um total desapego por isso, sabe? Eu falo, o que a gente faz é o que a gente faz, porque o outro, se você deixar de fazer aquilo, fazer bem feito,
o outro vai te abandonar e vai deixar de ter relevância. Então, a dica que eu sempre dou é, se você estiver fazendo bem feito, se você for relevante para alguém, se você estiver sendo útil para alguém, eles vão te reconhecer, vão pagar o que você merece, enfim, você vai continuar tendo clientes e tendo relevância no mercado. Fantástico. E onde as pessoas podem conhecer um pouquinho mais do trabalho da Biológica, Célio? Fala aí para mim as redes sociais. Então, a gente está nos canais tradicionais e das redes, né? Do Instagram, é bem conhecido, é Farmácia Biológica. No YouTube também, inclusive no YouTube a gente tem lá o Biologicast, que é um podcast onde eu tenho feito um trabalho de entrevistar médicos e outros profissionais, e sempre com esse olhar de saúde. Está no Spotify também, e deve estar no Facebook, né? Eu já ia falar assim, está no Orkut também, para declarar. Mas o Célio é isso, inovação sem perder. Ele falou a primeira coisa do chevetinho dele. Ou seja, é atualidade, mas sem perder a essência de onde nos gerou, né? Isso é uma filosofia oriental mesmo. A gente não pode perder quem nós somos, nunca. Eu tenho muita admiração pelas nações mais antigas, que têm uma cultura muito sólida, um nível de desenvolvimento da sociedade, né, muito admirável. E uma das coisas que eu gosto de fazer é viajar exatamente para reconhecer isso, reconhecer a história, tudo que já aconteceu, né? E a beleza daquilo que às vezes foi até trágico, mas dá para enxergar a beleza na transformação, na mudança. E eu sou um entusiasta e otimista do desenvolvimento humano. Porque se no passado nós tínhamos necessidades muito básicas, né, de correr atrás da comida, de proteção e tudo mais, hoje a gente já tem isso resolvido. Hoje você não precisa correr atrás disso. Então você pode dedicar o seu tempo, pode dedicar a sua vida a se transformar, a se conhecer melhor, a ter relações mais profundas, mais significativas, mais valorosas, né? Então, isso é uma coisa que acho que vai nos permear aí por muito tempo ainda. Nós estamos no finalzinho e eu sempre termino com os convidados com bate-bola, que eu adoro. Eu falo que é um sonho antigo ser Marília Gabriela, então hoje aqui no podcast tem. E eu vou falar um bate-bola. Eu vou fazer uma perguntinha rápida aí. Uma palavra que define a Biológica. Tradição. Um valor que nunca se negocia. Honestidade. Uma inovação que te orgulha. Uma inovação que me orgulha. Eu tenho muitas coisas que me orgulham, que foram inovadoras, mas eu vou colocar uma assim, essa referência de trazer energia solar, quando era tão cara, né? Nós trouxemos isso e essa referência foi muito diferencial. Uma pessoa que te inspira? Tem muitas também. Meu pai. Sim. E o que a saúde é para você? Saúde é vida. Que conselho você daria a quem quer empreender? Se prepare. Célio, foi fantástico. Muito obrigada por participar aqui do nosso LEDcast. Obrigada por participar da minha trajetória. É inspirador te ouvir. Nós vamos fazer outros e te agradeço muito. Eu sou grato, tá? É uma honra, um prazer estar aqui, compartilhar contigo isso. E fala assim, que se não tivesse nada da gravação, não tivesse nada, isso aqui é que vale a pena, né? Esse encontro, porque quando eu me encontro com você e eu saio melhor e você sai melhor,
Então houve um encontro. Incrível. Muito bom. É realmente essa função que eu trouxe do SulEdCast, é a gente se conectar com as pessoas, aumentar nosso network e gravar essa relação para que outras pessoas tenham transformações na vida. É isso, gente. Muito obrigado para quem me acompanha. Esse é mais um episódio. Estou lá no Sulege Suzuki Oficial, nas redes sociais. E o SulEdCast termina hoje, com muito mais daqui a pouco. Um abraço.